A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para o meu e o seu coração. Essa palavra se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que nos diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meus irmãos, né? Deus é amor. A própria Bíblia diz isso, né? E nós conseguimos sentir, imaginar, dimensionar um pouquinho do amor de Deus através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que era o único Filho de Deus que Deus enviou para o mundo, não para condenar o mundo, não para, né, açoitar o mundo pelos seus pecados, mas sim para se entregar pela minha e pela sua vida, dando a vida dele para que eu e você não fôssemos consumidos, não fôssemos mortos, né? Então o Senhor Jesus Cristo se sacrificou naquela cruz pela minha e pela sua vida, para que eu e você tenhamos a chance de nos salvar, né, da condenação, do juízo, da ira vindoura de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo se entregou pela minha e pela sua vida, não para nos condenar, mas para nos salvar. Aí, no capítulo 18, diz que aquele que crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, né, o Senhor nosso Deus, o nosso Deus Pai, tem apenas um Filho, né, que é o Senhor Jesus Cristo, que veio à Terra para nos salvar da condenação eterna, né, do sofrimento, da ausência de Deus, né? E quando eu e você não cremos no Senhor Jesus Cristo e também não cremos no sacrifício que ele fez naquela cruz, né, nós estamos rejeitando algo que era óbvio, que era certo, né? Deus só tinha um filho, que era o Senhor Jesus Cristo. Portanto, então, eu e você não temos o argumento de dizer, poxa, mas eu não sabia quem era o Filho de Deus, eu não sabia como, né, eu iria acessar a salvação, a minha reconciliação com Deus, sendo que o Senhor Jesus Cristo era o único Filho de Deus, era o único modo que eu e você temos de sermos salvos, de termos paz, comunhão, né, e acesso à presença de Deus e à nossa salvação eterna. E aí, lá no versículo 19, nos diz o seguinte: a condenação é esta, que veio a luz ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo era a luz, né? Ele era e é o tipo de pessoas que nós devemos ser, humildes, simples, honestos, verdadeiros. Devemos amar ao nosso próximo, né? Então o Senhor Jesus Cristo veio para nos mostrar qual era o caminho da salvação, qual era o caminho, qual era o estilo de vida que nós deveríamos e devemos levar e viver, né? E a humanidade, como era má, era perversa e ainda é, tanto quanto antes, preferiu quem? Barrabás, um ladrão, um homicida, né? Um homem extremamente criminoso. Preferiu soltar um ladrão, um homicida, um bandido, do que o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi humilhado, né, durante a sua morte, em uma morte de cruz, né, que era dada para os piores bandidos, para os piores ladrões, para pessoas cruéis, violentas, né? O Senhor Jesus Cristo foi injustiçado com uma morte terrível dessas, né? Por quê? Porque a humanidade era má. A humanidade odeia a luz, a humanidade anda em trevas, a humanidade adora o mal, a perversidade, a destruição, a calúnia, a mentira, a ganância, a prostituição, a difamação, a inveja, a idolatria, né? A humanidade vive em trevas, meus irmãos, né? Mas a boa notícia para mim e para você hoje é que se hoje eu e você se arrependermos dessa vida porca, imunda, suja, perversa, trevosa que nós estamos levando nesse mundo,
O Senhor Jesus Cristo nos perdoa. Se hoje eu e você pedimos perdão pelos meus e os seus pecados e aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador, então Ele vai nos perdoar, né? Ele vai nos dar a chance de ter paz, de ter comunhão com Deus, de ter uma vida nova, né? De nascer de novo, que todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele nasce de novo, ele experiencia a vida eterna, né? Não morre mais, pode morrer aqui na carne todos nós vamos morrer, porque essa carne é fruto do pecado, e o pecado ele é consumado, né? Mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, quando nós morremos, né, nós vamos experienciar a experiência da imortalidade, de renascermos no Espírito, de termos o nosso corpo glorificado, né, e desfrutar da salvação eterna, para quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a igreja dele, eu e você habitarmos na cidade celestial, na cidade de Jerusalém que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para os crentes, meus irmãos. Então, ainda dá tempo de eu e você se arrependermos dos nossos pecados, né? De aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, antes que a ira do Deus Pai venha sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas. Aí nós vamos gemer, vamos chorar, vamos pedir misericórdia. Mas Deus não vai ouvir, por quê? Porque Ele deu chance para mim e para você, né? De seguirmos a luz, de virmos para a luz, que é estar no corpo de Cristo Jesus. Mas aí Ele vai fazer e vai dizer a mesma coisa aqui. Eu e você fomos pessoas más, que rejeitamos o sacrifício do seu único filho, né? Não vamos ter a desculpa, poxa, mas eu não sabia como era, como eu fazia para receber a salvação eterna. Não, né? Só tem um meio de nos salvar, que é aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e nos arrepender, meus irmãos, dos nossos pecados, para que possamos sermos iluminados pelo brilho do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo, para que possamos sermos conduzidos à nossa salvação eterna, para que possamos ter a nossa remissão dos nossos pecados e que possamos desfrutar de uma experiência de renascimento, de vida eterna e vida em abundância enquanto estivermos aqui nessa terra, termos paz com Deus, né? Que o diabo, Satanás, o nosso acusador, não tenha mais poder de tocar, de destruir, de acusar, né, de praticar o mal, de praticar toda a violência que ele pratica, porque aquele que está banhado, está lavado com o sangue do Cordeiro, o diabo já não pode mais tocar, ele já não pode fazer mais mal algum, porque nós temos alguém que intercede, que cuida da nossa vida, que cuida da nossa família, no plano espiritual. Amém, meus irmãos, que nós possamos ter paz com Deus, que nós possamos andar na luz, que é na presença do Senhor Jesus Cristo, e que possamos sermos novas criaturas. Amém? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, e que Ele seja convosco nesse dia de hoje.